Salve, salve, amante da língua portuguesa, você concurseira, que se liga ao vivo aqui diretamente do canal do YouTube do Objetivo Concursos. Eu sou o professor Marcelo Ribeiro. Nós vamos juntos, a partir deste momento, aqui analisarmos as redações dos nossos alunos. Temos aqui algumas redações em mão, porque hoje nós vamos trabalhar o nosso redação na prática. Momento este em que fazemos a correção dos nossos alunos, correção de algumas redações dos nossos alunos e damos o direcionamento aqui em relação a cada uma destas redações. Você que nos acompanha pelo canal do YouTube, sabe que você tem uma missão, é deixar o like na nossa transmissão. É muito importante que você também faça o compartilhamento desta transmissão. E, obviamente, logo aqui abaixo, use o espaço para comentários, pede que você deixe o seu comentário, a sua crítica, obviamente, construtiva, e dê o direcionamento, que é muito importante aqui para o nosso time, beleza? Estes encontros só ocorrem porque existem alunos, certo? Então, faça a sua parte, deixa o like, compartilhe, porque é sempre muito importante para o nosso time. O que eu sempre falo, aqui aparece o professor, mas por trás das câmeras existe todo um aparato que faz com que esta aula seja possível. Então, se faz sentido para você, por favor, deixa o like aqui na nossa transmissão, beleza? Hoje, em especial, nós vamos trabalhar algumas redações, faremos aqui a correção de algumas redaçõezinhas que eu já vou colocar para você daqui a pouquinho. E se você quiser ter a sua redação também corrigida aqui pelo nosso time, por este professor que vos fala, você vai fazer o seguinte, ó. Aqui está o QR Code, para que você entre e faça parte do nosso grupo, obviamente, e envie sua redação por lá, tá certo? As redações são selecionadas por meio de sorteio, correto? Nosso time pedagógico faz o sorteio, relaciona algumas redações e as redações sorteadas vêm aqui a serem corrigidas. Então, se você quer ter sua redação corrigida também, não perca essa oportunidade. Aqui está o QR Code na tela, é só entrar para o nosso grupo e vir fazer parte também aqui do nosso Redação na Prática, beleza? Tranquilo? Foram dados os recados, então já podemos começar aqui com a nossa primeira redação. Já vou colocar na sua tela a redação de número 1, que diz o seguinte, ó. O tema proposto, o tema da vez, se dá aqui acerca da liberdade de imprensa, desenvolvimento da sociedade e direitos humanos. Viu? São três perspectivas aqui a serem analisadas. Perfeito? A liberdade de imprensa, desenvolvimento da sociedade e os direitos humanos. Vamos lá. Obviamente, tudo entrelaçado, né? Como que a liberdade de imprensa faz com que se tenha desenvolvimento da sociedade e o que isso há ali de gênero, o que isso possui de valor para os direitos humanos. Vamos ver aqui o que propõe a redação 1. A liberdade de imprensa é fundamental para promover mudanças políticas e sociais. Note, quem escreveu essa redação optou por começar por uma afirmação, correto? Correto. Tranquilo. E de fato, isso é uma verdade. Ó. A liberdade de imprensa é fundamental para promover mudanças políticas e sociais. Isso é verdade, isso é um fato. Tranquilo? É uma afirmação que corrobora e está de acordo com a realidade. Então, ok. O trabalho da imprensa consiste em produzir informações de interesse para toda a sociedade. Calma aí. Ó. Essa palavra produzir que aqui está, na minha visão, ela ficaria, ela cria, né, uma ideia de que os fatos não são verídicos, tá? Produzir informações, acho que não, né? O que seria mais aqui adequado, perdão, seria o trabalho da imprensa consiste em informar, poderia ser, informar a população. Tranquilo? Informar. Por quê, Marcelo? Porque produzir informações... Poxa, se eu for produzir informações, na verdade eu não vou produzir as informações, né? Eu vou colher as informações, poderia ser, ó. Poderia ser informar, seria colher também, ó. Colher informações, né? Tranquilo? Colher informações para toda a sociedade, como denúncias em casos de corrupção, os sucessos e as falhas das políticas públicas, e monitorar o trabalho dos grupos políticos, acredito que seja isso, ficou parecendo um Z, né, esse Tzinho aqui. Políticos que estão no poder. Perfeito. Deixa-me ver só uma questão aqui, porque eu acho que teve uma quebra de paralelismo. Ó. Informações de interesse para toda a sociedade, ok. Produzir. Veja, note que produzir está
direcionando tudo isso aqui, ó, produzir informações para a sociedade, como informações como denúncias, faltando um acentinho aqui, né, ó, denúncias em casos de corrupção, os sucessos e falhas das políticas públicas, calma aí, denunciar como denúncias em casos de corrupção, os sucessos e as falhas políticas e monitorar. Tem quebra de paralelismo, tá? Quebrou o paralelismo aqui, ó. Só um instante. Vamos lá. Marcelo, então, a fim de que eu mantenha o paralelismo sintático do meu texto, o que é que eu poderia fazer, ó? Como? Pega o que está aqui, denúncias, ó, o que está nominalmente estabelecido e coloca no infinitivo, como você fez aqui, por exemplo, ó, em melhorar. Ó, como? Denunciar casos de corrupção, demonstrar, você poderia colocar outro verbo aqui, ó, demonstrar sucessos e falhas políticas e monitorar o trabalho de grupos políticos que estão no poder, perfeito? Então aqui o que você poderia fazer para melhorar esse texto? Jogar os termos nominais que aqui estão, ó, denúncias de corrupção, colocar aqui, ó, um demonstrar para a segunda estipulação, ó, demonstrar os sucessos e as falhas políticas e monitorar o trabalho dos grupos políticos que estão no poder. Perfeito, aí estaria ok. Você consegue perceber que houve aí a chamada quebra de paralelismo sintático? Marcelo, o que é este tal de paralelismo sintático? É a correlação plena entre os termos sintáticos do período. Como assim? Se eu tenho uma intercalação, uma enumeração de termos, e estes meus termos se apresentam em formas de infinitivo, todos os verbos que ali estão, é o nosso exemplo, deverão ir ao infinitivo. Eu tenho um termo que eu utilizo preposição para indicá-lo, artigo para indicá-lo, todos os termos dessa enumeração também necessitam ter preposição e artigo em sua indicação. Então, o que é que eu digo aqui para você? Que você transforme todos estes termos que estão nominalizados, que antecedem, né, o último verbo, que é o verbo monitorar, coloque todos esses verbos no infinitivo, porque assim você vai romper com esse problema do paralelismo, certo? Continuando, ó. Em primeiro lugar, ok, vírgula obrigatória, é possível demonstrar que a imprensa, deixa eu só trocar aqui por querido marca-texto, a imprensa, muitas das vezes, calma aí, vírgula, bem aqui, vírgula, bem aqui, eu estou intercalando um valor, então, vírgula, utiliza seu poder de forma incorreta, violando a intimidade, ok? Violando a vida privada, ok? E a imagem, tranquilo, violando a intimidade, violando a vida privada e violando a imagem. Ok, é a sua opinião, você está falando isso, beleza, até aqui. Das pessoas, ok? Viu? Provocando ainda danos mensuráveis e irreparáveis. Danos mensuráveis. Mensurável é aquilo que pode ser mensurado. Será que de fato é isso que você quis dizer? Porque irreparáveis não está se correlacionando com mensuráveis. Eu acredito que o que você quis dizer aqui são danos imensuráveis e irreparáveis, tá? Porque faria mais sentido. Tranquilo? Outro ponto importante, ó. Quando você perceber que você está utilizando muito o NDO, provocando, tornando, demonstrando, apontando. Quando você estiver utilizando muito o NDO, que é o chamado gerúndio, você pode tirar o gerúndio um pouquinho de cena. Por exemplo, ó, em cima você já utilizou o gerúndio. Deixe-me só achar onde foi que você utilizou. Muitas das vezes utiliza seu poder de forma incorreta, violando a intimidade. O que é que você poderia dizer aqui ao invés de violando a intimidade? Viola a intimidade. Tranquilo? Show de bola. Ok. Ó, a imprensa, muitas das vezes, utiliza seu poder de informar, utiliza seu poder de forma incorreta e viola a intimidade, a vida privada e a imagem das pessoas. Calma aí. E a imagem das pessoas. Perfeito. Aí o provocando poderia existir? Poderia. Provocando ainda danos imensuráveis e irreparáveis. Ponto.
Ou você utiliza o NDO no exemplo de cima ou no exemplo de baixo, porque o gerúndio ele não deve ser utilizado de forma recorrente. Por quê, Marcelo? Porque o gerúndio ele indica uma relação de algo que está em curso, está em processo, certo? E essa utilização, fazendo, caminhando, tratando em, por exemplo, eu vou estar encaminhando, dá uma ideia de uma ação inacabada, que nunca vai ter fim, certo? Então o gerúndio ele deve ser evitado em muitas situações. Então se você puder, substitua esse gerúndio que está, perfeito? Ou utilize o gerúndio em cima ou embaixo. Marcelo, se eu quiser utilizar o gerúndio na parte de cima e não embaixo, como é que vai ficar? Certo? Na parte de cima, ó. Poderia dizer o seguinte, ó. Muitas das vezes, utiliza seu poder de forma incorreta, violando a intimidade, a vida privada e a imagem das pessoas. E provoca ainda danos imensuráveis e irreparáveis. Na minha visão, se você o fizesse assim, geraria quebra de paralelismo sintático. Mas não vamos aprofundar demais, até porque não precisa. Eu indico a você é que você evite a utilização de muitos gerúndios, tá? Eu estou percebendo aqui no seu texto. Pois bem, próximo parágrafo. Além do mais, vírgula, a liberdade de imprensa, muito bem utilizado, tá? O além do mais, eu vou marcar os conectivos aqui com um marca-texto diferentão. Vou tentar colocar o verdinho aqui, a fim de que tenhamos os conectivos que foram utilizados, certo? Tem aqui, ó, em primeiro lugar, depois, além do mais, tá certo? Posteriormente, desse modo. Ok, vamos continuar. Ainda dentro dessa análise, nós temos o seguinte. Além do mais, vírgula, obrigatória, a liberdade de imprensa é uma garantia constitucional. Decorre do direito à informação. Ok, a liberdade de imprensa é uma garantia constitucional, vírgula, decorre do direito à informação. Ok, que consiste na possibilidade de muito bem, não é do cidadão, mas sim de o cidadão criar. Por quê? Porque o sujeito do verbo criar é a expressão cidadão. O sujeito não pode ser preposicionado, então está ok aqui. De o cidadão criar ou ter acesso a diversas fontes. Ok, eu só indico que você faça a utilização aqui, ó. A utilização aqui, deixa-me ver, ó. Criar ou ter acesso a diversas fontes de dados. Diversas fontes de dados. E possibilite... na possibilidade, melhor dizendo, consiste na possibilidade de o cidadão criar ou ter acesso. Ter acesso a diversas fontes de dados. Criar ou ter acesso a diversas fontes de dados. A utilização, a ausência da crase aqui está ok. Ele poderia utilizar só a preposição. Agora, essa expressão criar, a liberdade de imprensa, é uma garantia constitucional. Decorre do direito à informação, que consiste na possibilidade de o cidadão criar ou ter acesso a diversas fontes de dados. Eu confesso que essa expressão criar está me deixando meio encriqueado. Mas enfim, deixa aí, né? Porque criar fontes de dados... Mas enfim, vamos continuar. Dessa maneira, outro conectivo aqui utilizado, por isso marca texto aqui. Desta maneira, desta forma, deste modo. Essa liberdade impõe alguns limites, como a vedação do anonimato, a preservação dos direitos de personalidade, entre os quais se incluem a honra, a imagem, a privacidade e a intimidade, e a garantia do direito de resposta e a reparação. Calma aí. Foram muitos termos enumerados, né? Porque senão fica muito em cima aqui e a gente vai se perder. Essa liberdade impõe alguns limites. Como? 2 pontos. Como está iniciando aqui a enumeração? Então tá ok. A vedação do anonimato, ok. A preservação dos direitos de personalidade, ok, também até aqui. Entre os quais se incluem, calma aí, ó. Como você já vai intercalar um termo que está dentro de outro termo, o que é que eu indico? Que você modifique a pontuação. Utiliza aqui, ó, travessões, ó. Certo? Ó, utiliza aqui o travessão. Dessa maneira, essa liberdade impõe alguns limites, como a vedação ao anonimato. Aqui não precisaria de ponto e vírgula, seria vírgula, a preservação dos direitos da personalidade. Abre aqui o parêntese, entre os quais se incluem a honra, a imagem, a privacidade e a intimidade. Fecha aqui com o parêntese. A garantia do direito de resposta.
a garantia do direito de resposta e a reparação. Complementar, né? Do dano. Viu? Vamos reler? Bora! Essa liberdade impõe alguns limites, como a vedação do anonimato. Aqui, ó, pode ser pedância minha, tá? Mas eu prefiro o AU, tá? O AU, porque eu acho que é o termo literal ipsis literis da Constituição. É o AU. A vedação ao anonimato. A preservação dos direitos de personalidade. Abriu lá o parênteses, sim, na verdade, o travessão, colocou o travessão para intercalar o termo, entre os quais se incluem preservação dos direitos de personalidade, entre os quais, entre esses direitos, se incluem a honra, vírgula, a imagem, vírgula, a privacidade, aqui comeu um pouquinho do A, né, ó, a privacidade e a intimidade. Ok. Tranquilo. Show de bola. Ponto. Eu entendi agora o que é que foi repassado aqui, ó. Deixa-me passar aqui. Entendi aqui o que é que foi repassado agora. Ó. Calma aí. Seguinte, meu aluno. Aqui você fez um sarapaté, né? Aqui ficou um negócio meio perdido. Mas vamos lá. Ó. Deixa-me dizer aqui o que foi que aconteceu. Veja. A vedação do anonimato, a preservação dos direitos de personalidade. Nota. Este travessão aqui, ele deve ser utilizado. Perfeito? Perfeito. Nota. Ó. Você começou aqui com a enumeração, que é o quê? A vedação ao anonimato, a preservação dos direitos de personalidades. Você fez uma enumeração bem aqui. Aí você foi intercalar um termo dentro da enumeração. Ou você finalizou indicando que tudo isso aqui faz parte deste último item, ó. Ficou ambíguo. Eu vou levar em consideração o segundo item, a segunda análise, ou seja, que entre as quais se inclui a honra, a imagem, a privacidade, a intimidade, a garantia do direito e de resposta e a reparação. Eu vou levar tudo isso em consideração como sendo peças ou componentes do direito à personalidade, tá certo? Tranquilo? E vou finalizar com um ponto bem aqui, ó. Entre os quais se incluem a honra, a imagem, a privacidade e a intimidade. Além, ó, isso que é esse negocinho daqui. Além da, agora sim, garantia do direito à resposta e garantia do direito de resposta e a reparação do dano. Ok, agora sim, agora tá tudo ok. Show. Desse modo, marca texto, deste modo, a liberdade de imprensa é importante para o funcionamento de uma democracia, pois garante que a população tenha acesso a informações fundamentais. Ok, frase ali poderia ocorrer ou não, tanto faz. A informações fundamentais, obviamente, né? Eu estou dizendo a crase aqui poderia ocorrer ou tanto faz, mas não é um caso de uso facultativo de crase, tá? Ele poderia deixar só o azinho ou usar o as com a crase, tá? Tranquilo? Perfeito. Então veja, além de garantir, só um instante, deixa eu pegar aqui o meu texto. Além de garantir, que a imprensa possa atuar livremente para denunciar condutas inadequadas de governos ou de indivíduos da sociedade civil em geral. Ok, tranquilo, show, massa demais. Um texto bom, tá? Texto bom, um texto que é coeso, um texto que é coerente, consegue desenvolver os argumentos que estão apresentados. Você consegue perceber, ó, que na parte final do texto, que aqui está, ó, deixa eu pegar aqui o outro. Show. A parte final do texto, ele faz questão de retomar, né, a parte do quê? A liberdade de imprensa que ali é imposta, né? Liberdade de imprensa. Agora, eu senti falta de amarrar este tema, a liberdade de imprensa, ao desenvolvimento da sociedade, tá? Eu senti falta de amarrar, olha, o que a liberdade de imprensa pode gerar para o desenvolvimento da nossa sociedade. E o entendimento enquanto direito individual, isso aqui ficou claro, ó. O que foi muito bem retratado ao longo da redação. Só senti um pouquinho a ausência do desenvolvimento da sociedade. Mas, enfim, é uma redação que não foge ao tema, de modo algum. Foi bem estruturada. Então, assim, não sei qual que é o parâmetro dessa redação. É 30 linhas, então muito provavelmente quem está escrevendo aqui não está se preparando para a polícia militar
de Pernambuco, né? Mas não tem problema, você que está estudando para PMPE pode tomar por base aí este texto também e já utilizar aí algumas das afirmações ou os probleminhas que foram encontrados ao longo dessa redação, perfeito? Para continuar, vamos aqui à próxima redaçãozinha. Vou pegar uma marca-texto e já vamos começar. Conforme está disciplinado na Constituição da República Federativa do Brasil, note que o aluno, dessa vez, ou a aluna, também vai tratar acerca da liberdade de imprensa, desenvolvimento da sociedade e direitos humanos, só que prefere, neste caso, começar por uma citação. Tem problema isso? Nenhum. Nenhum, tá? Está disciplinado na Constituição Federal da República Federativa do Brasil, CF 88, o direito à liberdade de imprensa, assim como garantias pessoais e a evolução da sociedade estão amparados no corpo textual da mesma. Faz o seguinte, ó. A expressão a mesma, e você vai guardar que ela só deve ser utilizada na seguinte situação. Quando você vai se referir à dualidade de pessoas. Ó, a mesma pessoa veio aqui de novo. A mesma pessoa veio aqui. Tá? Agora, para indicar essa valoração de indicativo de lugar, o mesmo estará ao entrar no elevador. Tome cuidado, o mesmo estará em movimento. O mesmo estará em movimento, não. Essas indicações devem ser evitadas, tá certo? O mesmo. Outro exemplo que deve ser evitado, ó. O acidente ocorreu na linha X do metrô, por exemplo. O fulano de tal estava sem capacete, vinha de moto, estava sem capacete. O mesmo se encontra no local, acordado, mas com vida. Desacordado, mas com vida. O mesmo se encontra no local, desacordado, mas com vida. Veja que esta ideia de o mesmo se encontra no local não deve ser utilizada para indicar fatos correntes direcionados a pessoas. Tranquilo? Então, o mesmo está no local, o mesmo estará em movimento, como foi utilizado aqui, ó, no corpo textual da mesma. Este valor aqui de retomada não deve ser utilizado. O mesmo deve indicar reciprocidade, deve indicar semelhança. Este é o valor do mesmo. Por exemplo, se eu digo assim para você, mesmo contexto. Aconteceu um acidente, existem duas pessoas ali caídas, certo? Na pista. Ou então existe uma pessoa lá caída na pista. Quando eu olho assim para o lado, eu digo assim, olha, o fulano ali, o seu João, caiu, está desacordado, mas está com vida. O mesmo acontece com o José. Está desacordado, mas está com vida. Veja aqui, nessas duas situações eu tenho uma relação de semelhança, certo? A gramática me diz que esta é a forma de utilização dessa expressão, perfeito? Então vamos ver aqui como é que a gente poderia fazer aqui para transformar esta redação em uma redação que não ferisse a norma culta. Vamos ver aqui, ó. Conforme está disciplinado na Constituição Federal da República Federativa do Brasil, o direito à liberdade de imprensa, assim como garantias pessoais e a evolução da sociedade estão amparados no corpo textual da mesma. Aqui já houve uma quebra, né? Eu não entendi ali qual que é o nexo de existência de garantias pessoais. Ok, assim como garantias pessoais, agora a evolução da sociedade estão amparados no corpo textual da mesma, que ficou meio perdido, né? Tranquilo? Então, ó, o direito à liberdade de imprensa, assim como as garantias pessoais, estão amparados na Constituição. Ou eu poderia colocar na Carta Magna, tá certo? A fim de quê, Marcelo? A fim de evitar a utilização deste pronome mesmo aí, certo? Se eu não quisesse repetir Constituição, utilizo um sinônimo, utiliza Carta Magna, tranquilo? Ou utilizo um hiperônimo. Posso utilizar um hiperônimo? Sim, hiperônimos, hipônimos, sinônimos servem justamente para fazermos essas substituições também, certo? Também são elementos coesivos, então tu poderia utilizar, tranquilo? Ó, sendo dado como uma garantia que não se pode tirar e nem mesmo ser objeto de envenenamento que venha a diminuir esses direitos. Ok, tem uma palavrinha aqui, ó, tá me pegando, que venha a diminuir esses direitos.
No cenário atual, os meios de comunicação estão bastante atuantes. Calma aí, os meios de comunicação estão bastante atuantes. Ok, estão atuantes. Bom, bastante. Ok, tranquilo. Show de bola. São muito atuantes. Ok. Não fica bastante mesmo e não bastantes atuantes. Os meios de comunicação estão bastante atuantes. Ok. No mundo moderno, podemos ficar informados de tudo o que se passa ao redor de cada um. Se passa ao redor é uma expressão que gera redundância, né? O que se passa, cadê meu marca-texto? O que se passa na sociedade, ó. O que se passa na sociedade, tá? De cada um no país. Por meio da imprensa, as pessoas estão mais atualizadas com o mundo político, econômico e entre outros. Entre outros o quê? E entre outros mundos, né? Porque é isso que dá, ó. O mundo político, o mundo econômico, entre outros mundos. É essa a ideia que dá, né? Estão mais atualizadas a respeito de, tá certo? Ó, estão mais atualizadas a respeito de, ficaria bacaninha aqui, ó. Estão mais atualizadas a respeito de fatos. A respeito de fatos. O quê? A respeito de fatos políticos, econômicos, de fatos políticos, econômicos e, para não colocar esse dentre outros aqui, ó, e sociais, beleza? Tranquilo. O que eu indico a vocês também é que evitem expressões como entre outros, etc. São expressões que devem ser evitadas aqui na construção da redação. Olha lá, marca texto. Atrelado a isso, está o direito de cada pessoa de poder exercer de forma individual ou não suas manifestações de vontade. Um bom exemplo disso é eu, de forma livre, poder comprar uma propriedade sozinho. Ok? Ó, não tem problema, você está construindo o seu texto, estamos aqui para aprender. As pessoas, eu e nós, respectivamente, primeira pessoa do singular e primeira pessoa do plural, no texto dissertativo argumentativo, devem ser evitadas, tá? Devem ser evitadas. O que significa dizer que eu não devo as utilizar, ok? Tranquilo, ou não devo as utilizar. Perfeito? Então, ó, eu e nós não devem ser utilizados no texto dissertativo argumentativo, correto? Nota comigo aqui. Além disso, antes de, um bom exemplo disso é eu de forma livre poder comprar. Calma aí. Um bom exemplo disso é um indivíduo ou um cidadão, correto? Um bom exemplo disso é um cidadão de forma livre poder comprar uma propriedade. Ok, eu estou impessoalizando, pelo menos em relação à pessoa, não me coloco em relação à pessoa, certo? É a forma de um indivíduo poder comprar uma propriedade sozinho ou em conjunto com outra pessoa, como dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu texto legal. No mesmo contexto fático, para podermos discorrer desses direitos, é preciso, calma aí, intercalação, olha a outra vírgula aqui, ó. Veja, essa vírgula faz par com essa. Ó. No mesmo fato, para podermos dispor desses direitos, é preciso uma evolução social.
onde a população somente exercerá tais garantias com a atuação governamental. Ponto. Calma aí. Primeiramente, para podermos dispor desses direitos, é preciso uma evolução social. Nota. Por intermédio desta revolução social, nós vamos chegar, é isso que o texto quer dizer, a população exercerá o trabalho, não é verdade? Então, eu poderia colocar assim, situação na qual, ou em que, certo? Porque eu estou indicando locação, na qual, ou em que, ambos os conectivos aqui, ou ambos os relativos estariam bem utilizados. Situação em que a população somente exercerá tais garantias com a atuação governamental. Situação na qual a população somente exercerá tais garantias. Eu vou ainda além, tá? Por quê, Marcelo? Porque bem aqui, ao exercerá, eu quero que você perceba que eu estou trabalhando com uma hipótese. No mesmo contexto fático, para podermos dispor desses direitos, é preciso uma evolução social, na qual a população somente exercerá tais garantias com a atuação governamental. Bom, tá ok. O exercerá pode ficar aí porque a primeira locução, a expressão é preciso, certo? E se fosse preciso, se fosse a ideia lá no verbo, em é preciso, se estivesse aqui, seria preciso, aí mudaria o segundo verbo, mas até aí tá tudo bem. Dispondo o poder público de fazer em primeiro plano o crescimento social, isto é, políticas inclusivas. Dispondo o poder público, acredito que o devendo aqui ficaria melhor, devendo o poder público, primeiramente, ou em primeiro plano, tratar acerca do crescimento social, isto é, políticas inclusivas. Ok? Continuando. Logo, portanto, ideia de conclusão, uma boa imprensa é capaz de transformar mentes e trazer uma verdade real, expressão redundante, tá certo? Toda verdade é real, tá bom? A palavra verdade já traz em si uma carga semântica de algo verossímil. Então, verdade real é redundante. Então, trazer uma verdade de fatos, de mundo às pessoas. Então, é capaz de transformar mentes e trazer uma verdade acerca dos fatos às pessoas, tá certo? Trazer uma verdade acerca dos fatos às pessoas. No mesmo sentido, percebemos a evolução das pessoas em relação ao crescimento individual, emocional e de conhecimento, trazendo mais segurança a cada pessoa de tomar suas decisões. Trazendo mais segurança a cada pessoa de tomar suas decisões. Trazendo mais segurança a cada pessoa. Trazendo mais segurança de tomar decisões a cada pessoa. Rapaz, esse dia aqui tá me pegando essa preposição. Quem foi que regiu esta preposição? Quem está regendo? Trazendo mais segurança a cada pessoa de tomar decisões individuais. Não. Tirar essa preposição aqui, tá? No lugar vamos colocar um para, tá certo? Para tomar. Trazendo mais segurança a cada pessoa para tomar suas decisões individuais com mais clareza e confiança. Perfeito? Com mais clareza e confiança. Então, os pontos acerca da sua redação são estes aí que foram elencados, certo? Não se entristeça, tá? Pontos positivos da sua redação. Algumas palavras aqui me trouxeram dificuldade de interpretar, certo? Eu tive algumas palavrinhas aqui, eu tive dificuldade de interpretar, mas não foram todas. A sua letra, ela é uma letra que é muito boa. Até diria para você aqui, se eu tivesse a oportunidade de ter lido esta sua redação sem ser de forma escaneada, a redação, a sua letra em si, ela vai perdendo qualidade quando é escaneada, obviamente. Mas que a qualidade da sua letra, ela é muito boa mesmo, a ponto de eu nem dizer, olha, treina mais caligrafia, só toma cuidado com algumas palavras. Mas treinar caligrafia, mais do que isso aqui, talvez você nem precise treinar, certo? Sua letra é muito boa. Outro ponto positivo, boa utilização de conectivos.
boa progressão temática, você tem aqui a utilização de coesão, coerência, existem elementos coesivos dentro do seu texto, elementos de retomada, elementos de antecipação. Todos esses fatores, eles são primordiais para a construção de um bom texto. Agora, é necessário que tomemos também a ideia, ou nos acertemos em relação, por exemplo, à situação da utilização deste onde, a utilização, como eu cito lá em cima, tá certo? Eu estou olhando para cá porque meu monitor fica aqui, fica espelhado para mim aqui do lado. A utilização, por exemplo, do a mesma, mas com esses direcionamentos, sua redação tende a melhorar muito, tá bom? Não desanime, vamos para cima. Próxima redação, vou colocar a próxima redação aqui para vocês, de que façamos aqui a análise, correto? Então, esta foi a primeira redação, esta foi a segunda redação. Bora para a terceira, ó. Redação que trata aqui acerca também do mesmo tema, liberdade de imprensa, desenvolvimento da sociedade e direitos humanos. Vamos lá. Ó, deixa eu pegar aqui o meu marca-texto verdinho, vou começar com o verdinho dessa vez, a fim de que circule. Não, vamos colocar o amarelinho mesmo, né? Verdinho depois eu coloco ali para circular os conectivos. Vamos lá. A declaração Chapultepec, é isso, adotada em 1994, estabelece a liberdade de imprensa como uma condição fundamental para que as sociedades resolvam conflitos, promovam o bem-estar e protejam a sua liberdade. Ok, confesso que eu sou leigo em relação a esta declaração aqui, tá certo? Sou leigo, não tenho problema de falar acerca disso, de tratar acerca disso, mas já fica de informação, né? Todo dia um novo aprendizado. Então, ó, esta redação ela já começa, tal qual a anterior, ela começa por uma citação. Começa por uma citação. Verdade? É verdade, ó. Estabelece, parará, parará, parará. Marcelo, não é uma citação de forma direta, não é verdade? Sim, mas é uma citação indireta. É uma citação também, né? Certo? É uma citação barra afirmação? É, mas não deixa de ser uma citação, tá? Estabelece a liberdade de imprensa como uma condição fundamental para que as sociedades resolvam conflitos, vírgula, promovam o bem-estar e protejam a sua liberdade. Ok, resolvam, promovam e protejam. Tranquilo, ok, show de bola. Está trabalhando aqui com subjuntivos, todos bem intercalados, paralelismo foi respeitado. Bem-estar, ok, hífen. Vamos continuar. O Brasil assinou a declaração em 1996 e renovou o compromisso em 2006. O Brasil assinou a declaração em 1996 e renovou o compromisso em 2006. Quem escreve aqui prefere os períodos curtos, né? No entanto, vamos colocar aqui, ó, vamos começar a sublinhar aqui nossos conectivos. No entanto, é comum, só um instante, vamos aqui, marca texto amarelo. No entanto, é comum a defesa de que limites deveriam ser impostos à liberdade de imprensa. Massa, e é verdade. A questão é, até que ponto isso poderia ser feito sem prejuízo da liberdade de expressão e do direito à informação? Marcelo, eu tenho liberdade para fazer essas indagações? Tenho sim, não tem problema, tá? Eu posso me indagar, posso trabalhar o meu texto a partir de indagações? Posso. Até porque o meu tema aqui, ele deixa bem amplo, né? Liberdade de imprensa, desenvolvimento da sociedade e direitos individuais. Se eu posso dispor deste tipo de sentença, se eu posso me utilizar aqui desta função, que é a indagação na construção do meu texto, eu posso fazer, certo? É composto aqui, é regra do jogo, posso usar. Tranquilo? Sim. Até que ponto isso poderia ser feito sem prejuízo da liberdade de expressão e do direito à liberdade? Ok, sem prejuízo de algo, paralelismo respeitado também. Ser independente é um dos pilares da democracia. Rapaz, teve primeiro probleminha que eu percebo aqui em relação à gramática, né? Porque estava muito boa a redação. Ó, a vírgula aqui, tá certo? Quem ou o que é um dos pilares da democracia? Ser independente. Isso aqui é o sujeito daquela oração. Eu não posso separar sujeito do predicado, né? Ou do verbo por pontuação. Então ali a vírgula foi mal utilizada. Beleza? Então vou marcar aqui a vírgulazinha. É um dos pilares da democracia e um
direito fundamental do cidadão. Até aí tudo bem. Ela quem? A liberdade de expressão, ó. O ser independente, melhor dizendo, ser independente é um dos pilares. Ok, calma aí. Ser independente é um dos pilares da democracia e um direito fundamental do cidadão. Ela garante que os jornalistas, ela quem? Ser independente não pode ser retomada pela expressão ela, não pode ser retomado pela expressão ela, certo? O que é que eu poderia utilizar, Marcelo? Como ser independente é um sujeito oracional, eu poderia utilizar aqui, ó, diversas formas. Eu poderia dizer, ó, é um dos pilares? Eu poderia retomar, ó, tal pilar, porque quem escreveu aqui queria retomar a expressão o quê? Ser independente, ó. Tal pilar e continuar, certo? Tal pilar garante que os jornalistas possam investigar e publicar informações livremente. Ok, possibilitando o acesso à informação ao povo. Calma aí, tranquilo demais. Vamos por partes. Veja então que este ela aqui não poderia retomar a expressão ser independente, tá certo? Ok, ela aí não pode de modo algum estar retomando a liberdade de imprensa. Tranquilo? Não pode estar retomando a liberdade de imprensa. Por quê, Marcelo? Porque a liberdade de imprensa foi citada no parágrafo anterior. O que foi citado neste parágrafo aqui foi ser independente. Então, ó, ser independente é um dos pilares da democracia e um direito fundamental do cidadão. Tal pilar, eu poderia retomar, ó, tal pilar, ou este fato, tal pilar, certo? Garante que os jornalistas possam investigar e publicar informações livremente, possibilitando o acesso à informação ao cidadão. Mas sabe por que aqui existem duas regências? Ó? Porque possibilitar algo, veja, para que você não se confunda, tá? Possibilitar algo, o acesso a alguém, ao povo. Então, este termo aqui vai, a preposição vai, tranquilo. Mas veja que não é somente algo, né? Ele possibilita o acesso, que é o objeto direto, mas é um acesso a algo, o acesso à informação, que é um complemento nominal. Então, A mais A com crase, tá certo? Então, esse A com crase tá certo e esse AU também tá tudo ok. No entanto, ter suas próprias opiniões não pode restringir outros direitos consagrados, como os direitos públicos subjetivos. No entanto, ter suas próprias opiniões. Ok. Mas eu sou chato em relação a isso. Eu vejo ambiguidade aqui, ó. Não é nem ambiguidade, eu vejo redundância, tá? Eu vejo redundância aqui, ó. Próprias opiniões. No entanto, ter opiniões não pode se restringir, não pode restringir os outros direitos consagrados. No entanto, ter opiniões não pode restringir outros direitos consagrados. Então, vamos fazer assim, vamos tirar esse próprias aí, porque se o examinador for chato igual a mim, ele vai pegar esse próprias aqui e vai dizer que ele tem um valor, está sendo aqui utilizado de maneira redundante, tá? No entanto, ter opiniões, poderia retirar os suas também daqui, ó. No entanto, ter opiniões não pode restringir outros direitos consagrados, como direitos políticos subjetivos. Ponto. Toda pessoa tem direito individual de colocar diante do público suas opiniões, mas se publicar ou veicular algo que é impróprio, malicioso ou ilegal, deve assumir a consequência de sua própria audácia. Ok, marca texto. Aqui. Toda pessoa tem o direito individual, o direito de colocar diante do público suas opiniões, tranquilo, mas se publicar ou veicular algo que seja impróprio, vírgula, malicioso ou ilegal, vírgula, lembrando sempre, ó, esta vírgula que aqui está é a marca do quê? Do se então, tá? É o se então. Se, paraná, então. Essa vírgula aí é a marca do então. Correto. É uma oração subordinada substantiva, ou melhor, uma oração subordinada adverbial de cunho condicional. Perfeito? É uma oração subordinada adverbial condicional. Vírgula obrigatória do se então aqui, ó. Perfeito. Agora, esta outra vírgula que aqui está intercalando termos, ó, ou separando, enumerando termos, ó. Publicar e veicular algo que é impróprio, malicioso, veja, ó, algo é impróprio, algo é malicioso ou algo é ilegal. Tranquilo? Tranquilo. Deve assumir
sua própria audácia. Aqui há uma acentuação, então tá tudo ok. Portanto, é necessário contar um equilíbrio na liberdade, contar um equilíbrio. Equilíbrio ficou faltando ali o acentinho, né? Ó, papo aqui nele, porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Contar com o equilíbrio é necessário, encontrar um equilíbrio na liberdade de imprensa e os direitos individuais. Tranquilo? É necessário encontrar um equilíbrio. Pronto. A preposição a utilizar na liberdade? Não. É um equilíbrio que se relaciona por dois fatos, não é verdade? Eu posso colocar um entre aqui sem nenhum problema, né? É necessário encontrar um equilíbrio entre a liberdade de imprensa e os direitos individuais. Ponto. A liberdade ou a imprensa deve ter liberdade de investigar e publicar informações relevantes para a sociedade, vírgula, mas também deve ser responsável por suas ações. Ponto. Os limites da liberdade de imprensa devem ser estabelecidos pela lei e precisam ser aplicados os limites com base em critérios objetivos. A finalidade é garantir que a imprensa se abuse, melhor dizendo, a imprensa não abuse de posição privilegiada na sociedade para prejudicar indivíduos ou grupos. Muito bem, muito boa argumentação, tá? Muito boa. Por fim, vou colocar aqui marca-textozinho verde para colocarmos aqui, assinalarmos os nossos respectivos conectivos. Por fim, é importante lembrar que a liberdade de imprensa não é licença para difamar ou violar a privacidade alheia. Portanto, enquanto, ficou faltando só um Nzinho aqui, né? Ó, vou colocá-lo aqui, ó. Faltando um Nzinho aqui nesse enquanto. Cozinha da caneta vermelha, vamos lá. Enquanto, aqui tem um N, ó. Enquanto lutamos pela liberdade de imprensa, também devemos nos esforçar para garantir que ela seja exercida de maneira responsável e ética. Muito boa a redação, muito boa mesmo, cara. Parabéns. Parabéns, ó, muito boa a redação. Principalmente o arremate aqui, gostei demais. Gostei mesmo, ó. Por fim, é importante lembrar que a liberdade de imprensa não é licença para difamar ou violar a privacidade alheia. Portanto, enquanto lutamos pela liberdade de imprensa, também devemos nos esforçar para garantir que ela seja exercida de maneira responsável e ética. Muito bem, eu acho que tem uma acentuaçãozinha aqui. Eu acredito que sim. Certo? Em ética aqui. Se não tiver, tá errado. A ética tem acento. Beleza? Mas tá tudo ok. No máximo, tá tudo ok. Redação muito boa, muito bem estabelecida. O que acontece aqui? Salvo, né? Ressalvadas aqui as ponderações já feitas, é uma redação muito boa, tá? Muito boa, muito bem escrita, uma redação coesa, coerente. É uma redação que leva em consideração aspectos ali de convencimento de quem está lendo, certo? Por parte do leitor. E agora eu vou assinalar com você as figuras dos conectivos, tá certo? Vem comigo, vamos assinalar aqui os conectivos que foram utilizados nessa redação. Bora lá, ó. Sobretudo na utilização dos parágrafos, né? Tranquilo? Show, ó. A declaração, paraná, paraná, no entanto, ok. Ser independente aqui não houve um conectivo, é um dos pilares da democracia, ela garante, papapá, e vem um portanto bem aqui, ó. Portanto, é necessário encontrar o equilíbrio, tarará, por fim. Veja que são conectivos bem tranquilos, né? Quem optou por essa redação, como possuía um arcabouço ali, um conhecimento de mundo, conhecimento prévio acerca do tema, não teve dificuldades, por exemplo, de construir, né? De tratar aqui acerca do que foi estabelecido, correto? Muito boa a redação, muito boa mesmo. Você pode pegar as ponderações que aqui estão e melhorar ainda mais o seu texto, né? Mas com certeza seria uma redação aqui de 90 para cima, tá? De 90% ali do que estaria disposto no edital. 85 pelo menos para cima, com certeza, tá? De 85, 90 a ser tratado ali no edital. Vamos lá, próximo texto nos diz o seguinte, ó. Vou colocar o meu marca-texto, rapidez, corzinha amarela. Diz assim, a próxima redação. A Constituição Federal de 88, veja, mais um aluno ou aluna que prefere iniciar por meio de uma citação. Isso não é errado, pelo contrário, se você também tiver uma citação, utilize, tá? Assegura
vírgula, nos artigos 5º e 6º, direitos sociais e fundamentais ao indivíduo. Beleza, Marcelo. Eu percebi que existem aqui duas vírgulas, ó, nos artigos 5º e 6º. Isso está errado, professor? Não, nananina não. Do ponto de vista da gramática normativa, isso aqui está corretíssimo. Porque eu estou intercalando, eu estou indicando ali o local em que se encontra. São adjuntos adverbiais, certo? Direitos sociais e fundamentais ao indivíduo. Só ficou faltando um probleminha aqui, tá? Indivíduo, certo? Acentuação ali de indivíduo. Perfeito? Ok. Desses direitos, destacam-se a liberdade de imprensa e as ações, a liberdade de imprensa e as ações materiais, que tem, ok, acentuação de tem, verbos ter e vir na terceira pessoa do plural recebem um acento diferencial, belezinha. Tem por, aqui, a palavrinha aqui tá me pegando, ó. Pequenininha demais, né? Não dá para visualizar. Acho que é primazia. Tem primícia, primazia. Tem por primícia o estado tutor. Ah, deve ser premissa. Tem por primícia o estado tutor. Estado com letra maiúscula, ok. Para garantir o desenvolvimento social. Muito bem, ok. Primeiro ponto aqui, ou primeiro parágrafo aqui colocado, muito bem escrito, tá? Muito bem escrito, muito bem colocado. Não há nenhum desvio ali, só para citar um desvio, é só acentuação de indivíduo. Mas o restante está tudo ok. Inicialmente, vamos lá, vamos para os conectivos, ó. O marca-texto é muito chato. Deixa eu ver se o azulzinho aqui seria melhor. Deixa eu ver se o marca-texto azul é melhor para indicar passagem. Não. O azul ainda traz mais problemas que o verde. Então vamos continuar com o verde, tá? O verdinho que aqui está, ó. Inicialmente, é válido destacar as ações do poder público, ok? Para que o indivíduo tenha liberdade de imprensa assegurada e não viole de maneira arbitrária, certo? E não caberia só o pronome oblíquo átono bem aqui, ó, e não a viole, para poder fazer essa retomada, para ter uma relação coesiva. Então veja, ó, é válido destacar, inicialmente, é válido destacar as ações, certo? É válido destacar as ações do poder público. Marcelo, não seria são válidas destacar as ações? Não, porque destacar as ações aí, ou destacar, o termo que está, é o núcleo do meu sujeito, tá? Ó, é válido destacar as ações. Destacar as ações é válido, perfeito. Destacar as ações do poder público para que o indivíduo tenha melhor dizendo, liberdade de imprensa assegurada e não a viole de maneira arbitrária. Tranquilo, show de bola. Mas, neste sentido, marca texto, neste sentido, é imperioso e a liberdade de expressão, de opinião e de comunicação precisam ainda mais ser ampliadas e garantidas para que os preceitos fundamentais de um Estado democrático de direito tenham validade perante o desenvolvimento da sociedade. Ficou faltando só uma vírgula antes aqui do para que, né? O a fim de que, certo? Tranquilo? E aqui também, ó. Ok? Vírgulas ali para marcar a oração com valor final. Eu esperei um pouquinho para analisar, mas realmente tem um valor final. É válido destacar as ações do poder público, a fim de que o indivíduo tenha liberdade. Aqui também, a fim de que o indivíduo tenha liberdade, porque se para poderia ser uma preposição ou conjunção. Aqui é conjunção. Para que os preceitos fundamentais de um Estado democrático tenham validade perante o desenvolvimento da sociedade. Muito bem também. Além disso, marca textinho, vamos lá. As ações materiais do artigo 6º da Constituição, que preconizam a igualdade material do indivíduo perante a sociedade, são indispensáveis. As ações, muito bem, tá? As ações são indispensáveis. Isso aqui é o tipo de sentença que é danado para você vacilar, tá? Olha para mim. É o tipo de sentença que faz com que você erre concordância. Você coloca o sujeito aqui
escreve relações nominais e vem colocar o verbo lá na frente. É danado para você errar a concordância. Mas muito bem. Lembrou, fez a concordância corretinha. Certo? Ações são indispensáveis. São indispensáveis. Perante a sociedade, são indispensáveis. Estes preceitos sociais exemplificam-se a moradia, o trabalho e a segurança. Neste aspecto, verifica-se que, vírgula, por mais que os órgãos públicos, por mais que o órgão público crie ações e mecanismos, ok, intercalação de termos, vírgulas bem utilizadas e obrigatórias, show de bola. O bem coletivo sofre anualmente com falhas de moradia, as crescentes ondas de segurança pública e o desemprego em massa. Calma aí, deixa eu só voltar. Neste aspecto, verifica-se que, por mais que o órgão público crie ações e mecanismos, o bem coletivo sofre anualmente com a falta de moradia, porque ficou parecendo um H. Com a falta de moradia, as crescentes ondas de segurança, nota, ó, veja que aqui é a típica quebra de paralelismo, né, ó. Sofre com algo, sofre com a falta de moradia. Aqui o ideal seria você retomar a preposição, ó, sofre com a falta de moradia, vírgula, com a crescente ou com as crescentes ondas de insegurança e com, de novo, ó, com o desemprego em massa, perfeito? Então, preposição no primeiro, preposição no segundo, preposição no terceiro, certo? Nunca vai ser errado. Usar preposição em todos os termos nunca vai ser errado. Em algumas situações é facultativo usar só no primeiro. Mas se você utilizar em todos, é só guardar essa regra. Utilizou preposição em um, use todos. Nunca vai ser errado. Continuando. Infere-se, portanto, deste modo, assim, neste sentido. Infere-se dessa forma. Infere-se, portanto, melhor dizendo, que as ações ou que ações em conjunto, são indispensáveis para o desenvolvimento social. Dessa forma, é imprescindível que o indivíduo, o setor privado e a sociedade façam, em conjunto. Essa palavrinha aqui tá me pegando também. Ajam, eu acho que deve ser ajam, né? Se for ajam aqui, ajam, ok. Rapaz, mas parece muito parecido com a figura de quê? De um F, né? Esse ajam aqui tá parecido com um F, tá? Mas eu acredito que sejam ajam mesmo. Ajam em conjunto. Ajam aqui não é do verbo agir, é o verbo agir, não o verbo haver, tá certo? O verbo agir. Ajam em conjunto, vírgula, a fim de que os direitos sociais individuais assegurados pela Carta Magna, sejam ampliados e efetivados. Perfeito? Tranquilo. Não houve propositura aqui, até porque não houve um problema a ser tratado, né? Como não há um problema a ser tratado, não há uma perspectiva de quê? De solução deste problema. Eu acredito que quem escreveu este texto, né, quem escreveu este texto, por ser 20 linhas que aqui estão sendo dispostas, está se preparando para a Polícia Militar de Pernambuco. Eu acredito que quem escreveu esse texto está se preparando para a PMPE, certo? Se você está se preparando para a PMPE, o seu texto foi muito bem feito, tá? Seu texto foi muito bem feito. São mais de 13 mil redações que serão corrigidas lá. Então, se você fizer ali uma redação boa, corre um sério risco de que você vá à próxima fase e tenha uma ótima resolução dentro da sua prova, certo? Muito boa a sua redação, muito boa mesmo. Existem aqui alguns desvios, os desvios já foram indicados, por exemplo, a utilização ali do paralelismo, como eu falei, certo? Primeiro parágrafo, tá tudo ok, salvo uma acentuação. A utilização dos conectivos, inicialmente nesse sentido, além disso, certo? Tranquilo? Além, portanto, dessa forma, ok? Aí os conectivos a serem tratados, muito bem colocados também. O texto é coeso, o texto é coerente, o texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão. É o ponto 3. Ó. Se você está se preparando para a PMPE, lá são 3 pontos a serem elencados. Ó. 3 pontos, certo? 3 pontos, 4, melhor dizendo. 4 pontos a serem elencados. 1 vale 10, o 2 vale 10, o 3 vale 10, o 4 vale 10. Show de bola. Cada um desses pontos tem como equivalência 10 pontos.
Certo? Certo. Se você fosse aqui denotar a sua pontuação estipulada para a PM de Pernambuco, e como você está aqui e fez redação de 20 linhas, eu posso até estipular uma nota. Ó. Em relação aqui a questões do ponto 4, que eu tenho certeza que é gramática, legibilidade, certeza é uma palavra forte, mas é o ponto 3 ou o ponto 4, tá? Não vai influir em nada porque todos têm o mesmo peso. Aqui eu daria para você ó, um 9, tá? O terceiro ponto, que salvo engano, não estou com o edital aqui, mas que salvo engano vale em relação à estruturação, eu daria um 10. Perfeito? Tranquilo. O primeiro ponto é em relação a conhecimento de tema. Você pareceu ali, você me mostrou conhecer bastante o tema, então daria um 9 aqui também. E um 9 aqui para a sentença de número 2. Ó. 9 para a sentença de número 2, que é o conhecimento, né? Que é melhor dizendo, que é a coesão, as relações coesivas dentro do texto. Certo? Então você ficaria ali, ó. Muito fácil. É só pegar ali, 3 vezes 10 dariam 40, então eu tiro um daqui, um daqui, um daqui. 40 menos 3, 37. Então você ficaria com 37 pontos dentro de 40, né, estipulados ali pela sua banca. Uma ótima pontuação. Tranquilo? Show de bola. Um texto muito bem escrito, tá? Um texto muito bom mesmo. Salvo aqui algumas situações que foram colocadas. É um texto que dá, sim, para tirar uma ótima pontuação, caso você esteja se preparando para a Polícia Militar de Pernambuco. Não tenho certeza, mas pela estrutura da redação, eu posso, pelo menos, inferir que é possível que você esteja fazendo esta redação para a Polícia Militar de Pernambuco. Beleza? Ó, assim, meu tempo já estourou. Vou ter que me despedir de você, mas desde já deixo aqui engatilhado, bala na agulha, porque é o seguinte. Aqui está o QR Code. Nós temos o nosso grupo este de redação. Por lá você recebe dicas de redação, você recebe direcionamento de redação e principalmente você consegue enviar os nossos textos para cá. Marcelo, eu não sou aluno do Objetivo. Tem como passar a ser? Óbvio que tem. Muito fácil. Você vai fazer o seguinte. Ou entra aqui em contato com um dos nossos colegas da Central, muito fácil mesmo, pelo próprio chat aqui do YouTube, muito simples. Ou vá lá ao nosso site, tá? Nosso site www.objetivoconcurso.com.br ou então joga lá no Google, Objetivo Concurso, só um. Vai lá, jogar para você, com certeza vai te direcionar. Você vai adquirir ali o seu curso, pensado na Polícia Militar de Pernambuco, pensado na Polícia Militar do Pará. Ah, Marcelo, já quero começar a antecipar o meu estudo para a Polícia Militar, para a Polícia Penal do Ceará, para a PPCE. Pode também? Pode também. Vá lá. Para a Polícia Civil, também temos curso direcionado. Falou em carreira policial, você pode ter certeza que aqui é o lugar em que você vai encontrar muitos direcionamentos, beleza? Então não perca essa oportunidade. Ah, lembrando, para que você tenha a sua redação corrigida aqui, você não precisa ser aluno do Objetivo, não precisa. Basta que você componha aqui o nosso time, basta que você faça parte aqui do nosso grupo. Por meio do nosso grupo, você vai enviar, obviamente, para nós aqui a sua redação, nós vamos fazer a correção. Perfeito? Tranquilo? Show de bola. No mais, eu me despeço, deixando um forte abraço no seu coração, agradecendo a sua participação desde já. Você que não teve a sua redação corrigida no dia de hoje, não fique mal, não fique na bad, levante a cabeça. Você vai ficar mal porque não teve uma redação corrigida, meu irmão. Não faça isso não. Dê valor à sua vida. Então continue a produzir. O mais importante é que você produza. Nós aprendemos e olhe lá. Veja bem, veja bem. Uma certa vez, minha mãe me disse o seguinte. Já fiz muita merda. Quando eu era mais novo, adolescente, né? Adolescente pensa que é dono do mundo. Nunca desrespeitei meu pai nem minha mãe, nada desse tipo. Mas de fazer bobagem, já chegar a fazer bobagem, com certeza já todo mundo já fez. Certa vez minha mãe me disse, olha Marcelo, sabe o mesmo, é quem visualiza o erro do outro e tenta fugir daquele erro, a partir do erro alheio. Por isso que é bom escutar quem é mais velho. Quem é mais velho que você, quem é mais velho que seu irmão, quem é mais velho de todos aqueles que se relacionam na sua família. Normalmente são seus pais, normalmente são seus avós. Por isso que é bom escutá-los, por isso que é bom escutar seu tio. Normalmente, estas pessoas têm uma sabedoria maior. Vou falar para você assim, olha, não por esse caminho não, trilha esse outro caminho aqui, faz assim, que vai ser diferente. Pois é, aqui funciona da mesma forma. Eu indico a você que você visualize o erro do colega, que você acerte a partir do erro do colega, porque também você vai ter a sua construção, vai ter a construção da melhora do seu texto a partir daquilo que pode ser que também seja o erro que você vem cometendo na sua redação, certo? No mais, um forte abraço no seu coração, fique com Deus, até mais, valeu! Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir.
Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de